Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. A todos vocês que estão aqui no centro de evento em Fortaleza, no Ceará, e você também em nossa plataforma digital da 15ª edição da Expolog. Vamos dar continuidade às atividades do nosso seminário Logística no Agronegócio. Nós vamos agora, na sequência das nossas atividades técnicas, assistir ao painel intitulado O Potencial da Economia do Mar no Nordeste Brasileiro. Conheçam agora os nossos convidados. Quero apresentar para vocês o nosso amigo Felipe Matias. Como é que você está, Felipe? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso seminário Logística no Agronegócio. Gostaria que você pudesse agora convidar o nosso palestrante desse painel. Por favor, agora a palavra está contigo. Muito bom dia, boa tarde aqui no Brasil, boa tarde a todos. Bom dia para quem está fora do país, ou boa noite, né? Quando a gente está em ambiente virtual, a gente nunca sabe que horas as pessoas vão ver os vídeos, mas é um prazer muito grande estar aqui na Expolog, neste painel que nós vamos discutir e falar sobre a economia do mar. Eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar aqui do meu lado o Roberto Gradival, que é presidente da Câmara Setorial de Economia do Mar, uma pessoa que conhece muito sobre este tema, e chamar o nosso palestrante, o Miguel Marques, diretamente de Portugal, que é um amplo conhecedor desse tema de economia do mar. Portugal é um dos países referência nesse tema, também em nível mundial, e eu acho que nós vamos engrandecer muito tendo a palestra aqui do Miguel. Então, não sei se o Miguel já está aqui a postos. Sim, muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo e vendo bem, Miguel. Muito prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu posso dar início? Por gentileza. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por dar um grande agradecimento à Expolog por esta iniciativa, parabenizar, penso que são 15 anos de existência, é sempre uma referência e sei que é uma referência de grande prestígio no que refere à logística aérea, terrestre e marítima aí no Brasil. Gostaria de saudar Silvio Carlos Ribeiro, Felipe e Roberto Gradival, meus colegas aqui nesta sessão de hoje. O Felipe colocou a parada alta falando e apresentando Portugal como uma referência internacional, é um facto, e isso tem sido uma construção que estou também a ver que está a acontecer no Brasil e em particular no Nordeste e no Ceará. Eu iria utilizar alguns slides para fazer aqui a minha apresentação inicial.
E antes de eu entrar a fundo nesta apresentação, queria mandar um grande abraço a todos os líderes e a todos os que fazem acontecer a logística no Brasil, todos os que fazem acontecer o agronegócio no Brasil e todos os que fazem acontecer a economia do mar, em particular a fileira alimentar do mar do Brasil. Tem sido um ano difícil, como todos nós sabemos, e estas indústrias que eu acabei de mencionar nunca pararam. Se elas tivessem parado, as dificuldades teriam sido muito maiores. E isso deveu-se, obviamente, à inteligência das suas lideranças, mas também ao esforço individual de cada colaborador das empresas, da logística, da economia do mar e do agronegócio. E, portanto, uma grande saudação a todos eles. Entrando aqui na minha apresentação, eu dividiria em 5 partes. Uma primeira parte, dado que estamos aqui também a falar com gente do agronegócio, eu decidi falar um bocadinho sobre o conceito de economia do mar e, numa segunda parte, como é que se interliga a economia do mar, o agronegócio e a logística. Depois avançarei para o contexto internacional. Parece-me importante percebermos o contexto internacional, porque a dimensão do Brasil, a dimensão do Nordeste é de tal maneira grande que é preciso entender a dinâmica do que está a acontecer nestes estados do Brasil no contexto internacional. Porque correndo bem no Nordeste do Brasil, existirá um impacto muito positivo, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Temos que inevitavelmente falar sobre os impactos da pandemia, mas certamente iremos concluir que, após a pandemia, existirá uma grande oportunidade para o Nordeste e para o Brasil em termos de economia do mar, agronegócio e logística associada. Começando por esta minha primeira parte, que é, então, o que é a economia do mar? Muitas vezes, principalmente na Europa, apelidada de economia azul. E aqui a nota que eu gostava de deixar é que esta economia está, sem dúvida, relacionada com a água, do mar, certamente, dos oceanos, mas a foz de um rio é tanto o mar quanto o rio. E as hidrovias que vão dar aos oceanos são também importantes. Os grandes lagos muitas vezes precisam de construção naval e de embarcações para se poder tirar o máximo proveito desses grandes lagos. Por isso nós estamos a falar de uma economia, de um recurso que é a água, que é muito importante para as zonas costeiras, para as zonas litorâneas, mas também tem importância para o interior. E, para além deste plano horizontal do conceito de economia do mar, eu gostaria de falar do plano tridimensional. Como o recurso oceano, rios, lagos é muito vasto, é muitas vezes necessário recorrer a instrumentos de satélite para monitorar. Portanto, a economia do espaço tem também uma relação com este recurso e com esta economia do mar. As riquezas do mar, como todos nós sabemos, estão, por exemplo, no transporte marítimo, que usa essencialmente o plano da água. Mas, por exemplo, os cabos submarinos, que são muito importantes para o uso da internet, usam tudo o que está abaixo do plano de água. O que significa que temos que ter uma visão tridimensional deste recurso. Dizer também que esta economia do mar, esta economia azul, são uma resposta muito importante para as 5 grandes tendências que o mundo enfrenta, como a rápida urbanização, as alterações climáticas, os avanços tecnológicos, a alteração demográfica, as mudanças no poder económico global. Eu penso que com estes 2 slides dei a entender o conceito muito amplo do que é a economia do mar e a economia azul. E o que há de novo, para além do passado, porque
pesca sempre existiu, o transporte marítimo sempre existiu, o turismo existe há menos tempo, mas já há algum tempo. O que há de novo é tentarmos ver as sinergias entre estas indústrias. Deixar de olhar para as indústrias como um silo e passar a olhar para as indústrias de forma integrada. Por isso, isto leva-me à segunda parte da minha apresentação, que tenho apenas um slide, mas acho que é esclarecedor sobre a relação entre a economia do mar, a economia azul, o agronegócio e a logística. Primeiro, como eu disse anteriormente, estamos a falar do recurso água. E todos nós sabemos quanto importante é a água para o agronegócio. Em muitas áreas do agronegócio é fundamental a água. Também sabemos que a fileira alimentar, como um todo, que está dentro do agronegócio, tem uma componente marítima, tem uma componente relacionada com a pesca, com a aquacultura. E a aquacultura é consumidora de muitos produtos vegetais, de muitos grãos, de soja. A dieta alimentar da aquacultura também depende de outros aspectos do agronegócio, ou seja, a aquacultura é cliente da fileira vegetal, da fileira do grão. O que seria o negócio, agronegócio, sem a capacidade de transportar grãos entre continentes, através do transporte marítimo? Seria muito complicado, porque o mercado para o agronegócio seria menor. Por isso, esta indústria da logística, do transporte marítimo, são vitais para o agronegócio. E ambas as indústrias não funcionariam sem energia. E uma parte da energia para o transporte, para a logística, para o agronegócio, para a fileira alimentar do mar, está ligada ao petróleo. E há uma componente muito grande do petróleo que vem do mar. O chamado petróleo offshore, onde o Brasil pertence ao pelotão da frente. E nenhuma indústria no mundo funcionaria sem defesa e sem segurança. E uma parte dessa defesa e segurança está relacionada com as marinhas, com as polícias marítimas. E para se operar neste recurso água é preciso embarcações, navios, barcos mais pequenos, embarcações à vela. E só a construção naval nos permite dar esses instrumentos para podermos tirar proveito da economia azul. Penso que com este slide consegui interligar a importância do agronegócio com a economia azul. Entraria aqui na terceira parte da minha apresentação e que tem que ver com a grande transformação que está a acontecer no contexto internacional. Vivemos hoje uma pandemia, mas mesmo que não vivêssemos hoje uma pandemia, nós estávamos a atravessar na mesma uma grande transformação. Primeiro, a grande iniciativa One Belt, One Road da China veio desromper com muitas das indústrias no mundo. E a primeira que desrompeu foi a própria transportes marítimos e logística, com uma entrada enorme dos produtos que vinham da China, que criou uma outra dinâmica ao comércio internacional. Como sabem, antes da pandemia, com debates intensos entre os Estados Unidos e a China, puseram-se em questão os acordos comerciais. E isso tem sido muito complicado, por exemplo, para a indústria da logística, para a indústria dos transportes, porque quanto menor comércio marítimo, menor logística e transporte marítimo. Vivemos também num mundo em grande revolução digital. E, particularmente no caso europeu, o discurso do Pacto Ecológico avançou com muita força, ancorado no Acordo de Paris, com polémica à mistura, mas sem dúvida é um eixo que está a desromper a forma como pensamos e a forma como fazemos negócio. Vamos viver, a partir de 2021, a década da ciência oceânica. Uma década promovida pelas Nações Unidas. Eu tenho estado envolvido na preparação desta década, em conjunto com muitas pessoas, muitos cientistas de todo o mundo,
e gostaria também de parabenizar o Brasil porque tem colocado os seus melhores cientistas também na promoção desta década e está a fazer um excelente trabalho nessa matéria, que vem também trazer ideias novas sobre a economia azul, a economia do mar, que tocam no agronegócio e tocam muito na logística. Vivemos também um mundo em que todos os países estão a preparar as suas estratégias nacionais para o mar. E o Brasil, o Nordeste, e em particular o Ceará, onde estão, têm as suas estratégias nacionais e estaduais para o mar, que vão jogar uma cartada alta no futuro próximo, como verão nesta apresentação. E temos, em particular, no caso da União Europeia, uma estratégia para a fachada atlântica que une a parte norte e a parte sul do Atlântico em termos económicos e em termos sociais e também tecnológicos, com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Tenho verificado que o Brasil tem participado muito ativamente em tudo o que seja a implementação dos acordos de Belém, que são uns acordos entre a União Europeia, o Brasil, a África do Sul, Canadá e Estados Unidos. Falei-vos da iniciativa One Belt, One Road da China, que está a afetar bastante a forma como fazemos a logística e também o comércio internacional. Quem está atento a estes números veria logo no início deste século, no início de 2003, o peso que a China tinha em termos de construção naval, que era cerca de 11%. Atualmente, tem cerca de 1/3 da construção naval de todo o mundo. Foi o primeiro grande passo em termos da implementação no terreno desta iniciativa One Belt, One Road. É curioso que a maior parte do mundo ocidental não detectou este investimento massivo da China na construção naval. Só começou a reparar nele quando a China já estava a navegar no mar e a tomar uma posição estratégica muito forte em muitos dos portos de todo o mundo. Esta iniciativa tem sido de tal maneira grande, juntamente com outras iniciativas, que tem provocado que exista uma concentração da utilização do mar, dependendo das indústrias, em poucos países. Se não vejamos, cerca de 3 países na Ásia representam mais de 80% da construção naval mundial. Cerca de 2 países na Europa representam mais de 60% das energias renováveis offshore, vento. 4 países na Ásia representam 85% do desmantelamento de navios. As Caraíbas e o Mediterrâneo representam metade de todos os cruzeiros que há no mundo. E 3 países na Ásia representam 75% da aquacultura mundial medida em peso. Se nós colocarmos num mapa esta dinâmica que está a acontecer no mundo, vemos a grande intensidade que está a acontecer na parte asiática, com as necessárias consequências de muita poluição costeira. Se repararem neste gráfico, existe uma pequena linha ao longo de toda a costa da Índia e da China que demonstram áreas altamente poluídas na costa, o que significa que o grande crescimento económico tem também tido consequências e é necessário atenuar essas consequências. Vemos também, na parte europeia, alguma atividade de larga escala, mas muito associada ao turismo e à energia, quer ao petróleo, quer às renováveis. Vemos um pouco ali nos Estados Unidos, curioso, é um país muito ligado à fileira alimentar do mar, não temos essa percepção, mas os Estados Unidos estão no top 3 da fileira alimentar mundial. Vemos também, e eu não queria investir muito tempo neste gráfico, senão ficaríamos um dia aqui só a dissecá-lo, grandes linhas a atravessar ao longo do Equador, neste caso a linha castanha, que é o transporte marítimo, a grande autoestrada marítima do mundo, e temos grandes linhas de uma cor verde mais clara relacionada com os cabos submarinos.
podemos identificar também algumas manchas cinzentas em todos os oceanos, que são as famosas ilhas de plástico. É curioso também que o mundo tem investido muito nas frotas marítimas de guerra, particularmente a China, os Estados Unidos, a Rússia. Existe uma grande capacidade de proteger o mar. Mas o mar não é protegido em todos os lados, porque infelizmente a pirataria marítima existe e está em grande crescendo. Infelizmente, para nós que moramos no Atlântico, o Golfo da Guiné, em particular na Nigéria, alcançou a liderança mundial da pirataria. É um assunto que preocupa todos, preocupa também o Brasil, e gostaria de saudar a Marinha do Brasil, que tem feito um esforço enorme para desenvolvimento do conceito de economia azul no Brasil e que está muito atento a este fenómeno e certamente ajudará a nível internacional a que esta pirataria marítima de largo alcance não cresça tanto. Pararia aqui um pouco com a transformação que está a acontecer no mundo para falar em concreto sobre números da pandemia. E trouxe aqui este relatório do World Economic Forum, ou do World Economic Outlook, que é um relatório que dizia, em 2019, no fim de 2019, que talvez o mundo fosse crescer em 2020 mais 3,4%. O mesmo relatório, passado 3 meses, em janeiro de 2020, continuava a afirmar que o mundo iria crescer 3,3%. Passados os 3 meses, em abril, este mesmo relatório altera drasticamente a estimativa para o mundo que iria crescer 3%, passa a decrescer 3%. E em junho vem dizer uma crise como nunca, provavelmente iremos decrescer 5%. Mas essa evolução não é igual em todo o mundo. Vemos aqui, por exemplo, a Europa será o continente que mais cairá, uma queda de 10%, se não for mais. Seguida da América como um todo, neste caso América do Sul e América do Norte, com um decréscimo à volta dos 9%, mais a Sul do que a Norte. E depois temos a África com um decréscimo de menos 3%, a zona das Arábias menos 4%, a zona da Europa interior central e Rússia menos 5%, e mais uma vez a Ásia, incluindo a China, com um decréscimo de apenas menos 0,8%. O que significa que a estratégia asiática One Belt, One Road provocou um grande crescimento da Ásia em conjunto com outras estratégias, e esta pandemia vem acalmar o crescimento de todos, mas como faz decrescer mais os outros do que a Ásia, significa que em termos relativos a Ásia alcançou um maior poder. Poderíamos seguir um pouco as diversas indústrias do mar e o seu efeito na pandemia, e eu começaria por falar sobre o turismo azul. E o turismo azul foi a primeira indústria a ser afetada. Como sabemos, estão aí em Fortaleza, onde o turismo é forte, e sentiram que foi uma das primeiras indústrias a ser afetada. E, infelizmente, será uma das últimas indústrias a sair da crise. Mas temos todos que apoiar esta indústria, porque esta é uma indústria de futuro, mal termina a crise, e é uma indústria fundamental para a empregabilidade. É a única indústria, ou das poucas indústrias, com grande capacidade de absorver mão de obra a par da fileira alimentar do mar. Temos a questão dos transportes marítimos, que já estavam a sofrer um pouco com o debate entre os Estados Unidos e a China sobre os acordos comerciais, e que com a pandemia, obviamente, o confinamento veio fechar em muitos países as pessoas e, naturalmente, houve menos transações comerciais. Logo, como vêem por este gráfico, houve uma queda abrupta desta indústria, mas que rapidamente irá superar esta crise. No caso da construção naval, navegando-se menos, certamente serão necessários menos navios, e por isso o estoque de navios disponíveis
durante a pandemia foi imenso. Muitos navios aportaram ao porto sem terem atividade, o que fez com que de imediato as ordens de compras de novos navios tivessem um abrandamento drástico, como se pode ver neste gráfico. No caso da pesca, não houve uma grande queda do total de quantidade consumida. Houve alguma alteração do mix. Passou-se a consumir produtos um pouco mais baratos, conservas, congelados, em detrimento do peixe fresco. Mas continuou a ser uma indústria muito ativa e, no todo do mundo, a funcionar relativamente bem. Mas será que isto deve ser o exemplo para o próximo ano? Claro que não. Isto foi uma anormalidade. Estamos em crer que em 2021, como já existe vacina, será um ano, não diria de grande recuperação, mas de início de uma grande recuperação que acontecerá nos próximos 3 anos. Mas para nós acelerarmos essa recuperação, é fundamental reequilibrar o comércio internacional, reforçar a cooperação internacional, ter em conta que a saúde é importante para todos e também para manter a economia. Sem estarmos com saúde, como vemos, a economia sofre sempre. A revolução digital ganhou muita força e a tomada de decisão deve ser sempre baseada no conhecimento. O Pacto Ecológico, os Acordos de Paris, ganharão cada vez mais força porque é fundamental obtermos a tão desejada sustentabilidade económica, social e ambiental. E temos também que respeitar as diferenças entre as culturas e as identidades. O mar tem as suas diferenças e as comunidades também têm as suas identidades e por isso devem ser respeitadas. Nesta minha última parte, eu vou falar sobre o Brasil e sobre o Nordeste, e no Nordeste vou usar como exemplo o estado do Ceará. Primeiro dizer que é óbvio que o Brasil é um dos maiores países marítimos do mundo. Veem aqui neste quadro, apresenta-se no top 10, nos 10 maiores países marítimos do mundo. Mas, atenção, neste quadro, por exemplo, a China não está, e a China é uma grande potência marítima. Ou seja, a dimensão não quer dizer tudo. É muito importante, mas não quer dizer tudo. No caso dos transportes marítimos, como falei, a iniciativa One Belt One Road fez com que a China dominasse no ranking dos 10 maiores portos de contentores do mundo, de containers do mundo, cerca de 7 são da China. E os que não são da Ásia, como Singapura, Busan e Dubai. No caso do Brasil, o Brasil tem uma oportunidade imensa e que tem que ver com o agronegócio e com os minerais. É o agronegócio e os minerais que dão um grande potencial ao transporte marítimo do Brasil. E, portanto, saúdo mais uma vez a Expolog por fazer esta conferência dedicada ao agronegócio e à logística e, em particular, este painel onde envolve a economia do mar. Porque, de facto, são o agronegócio e a indústria de mineração que dão peso em termos de mercadorias a serem transportadas por mar. Como veem, antes da pandemia, o Ceará estava a arrancar, a partir de 2015, para um grande crescimento portuário e de transporte marítimo. Já vos mostrei este gráfico sobre a construção naval, mas gostaria só de ir um passinho atrás, porque no caso do Nordeste existe capacidade de construção naval, em particular em Fortaleza, e todas essas entidades que existem devem ser apoiadas, porque a construção naval é a base para uma economia do mar forte, e quem está na fileira alimentar do mar, particularmente na pesca, sabe da grande oportunidade que existe na reconversão de muitas das embarcações. Eu gostaria de saudar todas as pessoas que estão nesse setor e nessa indústria, porque conseguirem concretizar essa oportunidade, como parece que estão a querer investir, e aí saudar o Roberto e toda a sua equipe nessa matéria, porque isto poderá provocar um grande arranque da economia do Estado do Ceará. No caso da energia offshore, é uma energia onde o Brasil é grande, é o 5º maior produtor de petróleo offshore em todo o mundo,
Todos sabemos que vamos continuar a precisar de petróleo durante muito tempo, mas também todos sabemos que existirão tendências para reduzir esse uso do petróleo. E, portanto, temos que gerir bem este recurso e também apostar nas energias renováveis, offshore, onde o Brasil ainda não aparece, mas onde o Estado do Ceará e Fortaleza têm grandes pergaminhos, ou seja, em terra já conseguiram ter uma produção fotovoltaica e de energia do vento bastante forte. Esperemos que venham a conseguir no mar e sei que tem havido já grandes iniciativas nessa matéria que serão um embrião de uma grande indústria no futuro. No caso da segurança marítima, como já falei, existe grande capacidade de proteger o mar, mas ela não está a ser usada ao longo de todo o espaço da mesma forma, o que faz com que, no caso do Brasil, ainda tenham ocorrido em 2018 algumas incidências nesta matéria que devem ser o quanto antes resolvidas. Falando aqui da fileira alimentar do mar, que é uma fileira muito importante para o Nordeste, em que todos os Estados têm uma palavra a dizer, a mesma coisa acontece com os Estados do Sul do Brasil, onde têm mares com alguma boa produtividade, apesar de o conjunto do mar do Brasil ser um mar com bastante profundidade e, por isso, com uma fertilidade do mar não homogénea. Mas dizer-vos que isto tem sido uma indústria dominada um pouco pela Ásia. Sei que existe e bom investimento asiático no Nordeste e também sei que existem produtores e investidores locais com uma sofisticação que permitirá certamente colocar ainda mais esta indústria, uma grande indústria exportadora, no caso de muitos dos estados do Nordeste do Brasil, a par do agronegócio e a par da mineração. No caso do turismo, já falei quando falei sobre a pandemia, mas gostaria de dizer que o turismo tem muitas subindústrias. Tem a indústria dos cruzeiros, tem a indústria do esporte, tem a indústria das marinas e faz falta todas estas indústrias para completar o portfólio de atividades turísticas do Nordeste brasileiro e é de saudar as ideias que têm sido veiculadas com muita justiça de se melhorarem ou acrescentarem marinas de alta qualidade, neste caso em Fortaleza e em outros estados do Nordeste, porque é importante para completar e retirar o máximo proveito do mar, mantendo a sustentabilidade. Falar sobre telecomunicações é falar sobre Fortaleza, porque é um dos pontos no mundo com mais conexões de cabos submarinos e neste particular existe investimento, existe tecnologia de grande qualidade no Nordeste, o que significa que existe a oportunidade de também se aumentarem os técnicos e o intelligence de raiz brasileira nesta indústria. Faz falta ao Brasil existir uma indústria de raiz, empresas de raiz que se dediquem à indústria dos cabos submarinos. No caso da biotecnologia, saudar todos os laboratórios de biologia do Nordeste e do Brasil, porque se estão a capacitar e a fazer o seu melhor para conseguirem entrar neste clube dos melhores do mundo nesta matéria. Começo a terminar dizendo que o importante é existir uma visão integrada. E é o desafio que eu lanço para este painel em termos de logística, agronegócio e economia do mar. Todos termos uma visão integrada. E não esquecermos que essa visão integrada visa criar também agências nacionais ou internacionais com capacidade de gerir os riscos e as oportunidades relacionadas com o uso dos oceanos. Nessa matéria, a utilização dos dados é muito importante. Recentemente escrevi um artigo, em conjunto com outros coautores, sobre a governança dos dados, um modelo para a valorização dos dados numa sociedade em rápida mudança. E isto é um assunto muito importante para a logística, para o transporte marítimo, para o agronegócio e para a economia azul. Por isso, termino saudando todos os empresários do Brasil, todos os líderes académicos do Brasil, em uma saudação muito particular à FIEC, pelo grande trabalho que tem feito
em termos do seu Observatório da Indústria, em termos das suas atividades da economia do mar, e dizer, talvez em primeira mão, que se prepara aí um grande atlas da economia azul, da economia do mar, do estado do Ceará, que certamente será uma referência para o Brasil e para o mundo nestas matérias, uma referência que relançará no pós-pandemia a economia e o emprego que tanto necessitamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu não sei se me estão ouvindo. Obrigado, Dr. Miguel Marques. Obrigado. Obrigado pela apresentação, pela palestra. Realmente foi uma brilhante palestra, e essa participação, essa interação com o Estado do Ceará, que o senhor já vem conduzindo há algum tempo, e isso é muito salutar para a nossa economia do mar. Gostaria de passar agora para os debatedores, né, do Felipe Matias, do Roberto Gradivol, algumas considerações que eles queiram fazer. Por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Bom, nós aqui como Ceará, o governo do estado tem implementado ações para a formação do RUB do Porto do Mucuripe. Do Porto do Pecém, né, o RUB portuário. E isso nos traz muita alegria, porque nós entendemos que a logística, em muitos casos, é mais importante até mesmo do que a mercadoria, né? E o Ceará ainda é um porto onde o trânsito de mercadoria ainda é muito pequeno, digamos assim, e isso reflete na nossa competitividade, porque isso altera os nossos preços, tanto para exportação como para importação. Então, Miguel, eu lhe pergunto, o que mais o Estado tem feito diversas ações, o que mais o Estado poderia fazer para incentivar um melhor fluxo e, consequentemente, nós termos um melhor preço para podermos competir com os outros países do mundo e principalmente com a Ásia, né? Que a Ásia hoje tem dominado a exportação, tem dominado os portos, e com isso ela consegue ter, no preço do frete, da logística, um diferencial muito grande. Então, é isso. Muito obrigado. Silvio, se você me permite só um adendo aqui, um exemplo aqui do que o Roberto está colocando. Aqui no estado nós temos um amplo potencial, por exemplo, para a piscicultura marinha offshore. A piscicultura marinha mais, como a gente chama aqui, mais lá fora, mais afastada da costa, né? Tecnicamente, nós temos um grande potencial. Acontece que nós não temos uma linha de exportação para a China a partir do Porto do Pecém. Então, por mais que a gente tenha competitividade em produzir peixe marinho aqui no litoral cearense e quisermos exportar para a China, nós teríamos que levar esse peixe até São Paulo para de lá exportar para a China. Então, é um exemplo claro do que o Roberto está colocando. Então, necessariamente nós precisamos concentrar muito na questão da infraestrutura logística e dos canais de escoamento de produção de forma geral aqui no estado. Posso responder? Pode sim, doutor Miguel, fique à vontade. Muito obrigado pelas excelentes questões que nos levam para uma temática que, aparentemente, pela pergunta, parece que tem só que ver com o transporte mesmo e a logística mesmo. Mas eu gostaria de abrir o nosso pensamento para algo mais complicado. Porque, como sabemos, os portos são um nó, são um ponto por onde passa muita da mercadoria que vem de vários sítios e para onde vai para vários sítios.
Em primeiro lugar, e aí eu tenho que saudar os agentes portuários do Nordeste como um todo, e em particular no caso do Ceará, por cuidarem dessa infraestrutura. Tecnicamente, a infraestrutura tem qualidade. Recentemente fizeram-se grandes parcerias com parceiros internacionais, alguns europeus, e, portanto, vão no bom caminho. Mas talvez convinha refletir sobre se não haverá uma maior oportunidade de reforçar a cabotagem no transporte marítimo de curta distância. Quais serão os bloqueios? Serão burocráticos? Serão administrativos? Serão às vezes até algum receio de mudar? Eu não estou a falar, obviamente, das administrações portuárias, porque elas são muito inovadoras. Estou a falar agora como comunidade, como país e como Estado, e como conjunto de Estados, se não se deveria refletir sobre como é que se tem vindo a proceder em termos da burocracia associada, das linhas, porque claramente se há um produto, ou se há vários produtos que têm que ir para destinos asiáticos ou americanos ou europeus e têm que baixar ao sul e depois voltar, alguma coisa tem que mudar nessa matéria. Não é preciso ser especialista para perceber que no tema a questão da articulação ainda há muito mais a fazer. O que eu antevejo que está a acontecer no mundo é um pouco também o que está a acontecer aí no Ceará, do reforço das parcerias, mas estão a apostar muito no transporte marítimo de curta distância. E penso que o Governo Central do Brasil tomou algumas medidas favoráveis nessa matéria. Agora, uma coisa é decretar medidas, outra coisa é ter todos os players a remar para o mesmo barco. E eu acho que com tempo, paciência e persistência, as coisas vão mudar no bom sentido, com ganhos para todos. E é fundamental também envolver nisto a rodovia e a ferrovia, que embora no Brasil estejam menos desenvolvidas do que na América ou Europa, mas já existem algumas linhas com grande capacidade e existe a intenção de melhorar nessa matéria. Ou seja, uma visão integrada de todo o transporte, todas as cadeias legais, é fundamental, mas eu, se calhar, sugeria uma revisão dos aspectos burocráticos e administrativos como uma prioridade da ação e também as questões alfandegárias. Bom, não sei se consegui responder. Sim, acredito que foi muito produtivo. Então, Miguel, o Estado do Ceará, ele tem desenvolvido bastante ações em prol da pesca, da economia do mar como um todo. Nós temos um acordo de cooperação técnica, o Estado do Ceará e o Ministério da Agricultura, com relação a várias ações de incentivo e de desenvolvimento da economia do mar, principalmente no foco da pesca do atum, pesca da lagosta e algumas ações específicas, ordenamento pesqueiro, apoio à indústria da pesca, né, no estado. Temos também projetos para construção de entrepostos, isso para que a gente possa conseguir melhor qualidade do pescado e maior qualidade também, não só na pesca, mas também na indústria, né? no recebimento desse pescado e na melhoria da indústria, na qualidade do produto que a gente vai exportar. A questão que foi abordada também, na questão da logística pesqueira, ou seja, a logística também de exportação, a gente tem evoluído bastante. Temos um porto importantíssimo, temos 2 portos, na verdade, mas um porto específico aí que é gerenciado pelo Estado, né, que é o Porto do Pecém, que tem crescido muito e tem feito uma articulação muito boa, principalmente com os países europeus, né. A gente vê que a pesca ela tem um grande potencial. Recentemente estamos exportando aí atum para os Estados Unidos, mas a gente vê que tem um grande potencial de pesca para a Europa. A Europa abrindo aí o mercado aí no próximo ano, e tudo dando certo, a gente vai poder aumentar bastante as nossas exportações. E aí eu pergunto ao doutor Roberto Gradivol,
como é que está essa visão da indústria da pesca no estado do Ceará, com essa perspectiva de novos mercados, principalmente, falei aqui, Europa. Obrigado. Bom, secretário Silvio, a nossa visão, antes de tudo, nós temos um produto excepcional, que ele é um produto quase cativo do estado do Ceará. Nós temos uma lagosta de uma qualidade excepcional, né? Nós temos peixes de muita qualidade, principalmente os peixes vermelhos, que já são exportados, já estão na nossa pauta de exportação. E agora temos o atum. O atum é uma pesca relativamente nova, mas a gente sabe que é um produto consumido hoje no mundo todo. E é um produto que tem um potencial muito grande. Agora, é necessário vários investimentos. Começa, como o secretário disse, investimento na própria pesca, né, que são construção naval, embarcações que sejam financeiramente econômicas, que possam produzir um peixe de boa qualidade ou de uma qualidade excepcional, porque o mercado de atum é realmente um mercado muito exigente. Então, assim, nós vemos um potencial enorme. E a gente pensa um pouco mais além, porque a gente pode pensar também em produtos já acabados. A gente trabalha muito com commodities, mas eu acho que em algum momento a gente pode juntar esse nosso peixe, ou esse nosso lagosta, ou nosso camarão, ao queijo que nós estamos produzindo aqui no Ceará, né? E vender um produto como a Espanha já faz, como a França já faz, um produto já pronto para o consumidor, que eu acho que isso ia trazer um grande valor agregado. Eu sei que isso hoje, a gente falando, é um sonho, né? Mas é uma perspectiva, eu acho que é uma coisa que a gente tem que almejar, né? Eu acho que esse seria o caminho. A gente vê realmente com muita alegria o que está acontecendo no Ceará no que se refere à pesca. Felipe, você queria algum comentário a respeito dessa questão? Eu só reforçar, Silvio, hoje a nossa empresa portuária, o complexo do PECEM, não é, é um grupo altamente competente, né? A gente tem uma relação, aí teve algumas reuniões e a gente verifica a eficiência que está hoje o Porto do PECEM com essa parceria com o Porto de Roterdã. Então, realmente foi um ganho muito grande para o Estado e que certamente é uma semente que foi plantada que vai render muitos frutos num futuro próximo, né? Principalmente isso, abrindo essas novas linhas, nós precisamos ter linhas, por exemplo, que levem para o Canal do Panamá, para buscar o continente asiático por essa linha, que aí vai encurtar muito o custo de transporte. Precisamos ter linhas mais direcionadas, mais diversificadas para os Estados Unidos, para a Europa, e aí a gente realmente vai conseguir direcionar melhor as nossas, e com melhor custo, como o Roberto Bleiter aqui enquanto empresário, não só para a parte de pesca, mas todas as outras cadeias que a gente tem no Estado. Obrigado, Felipe. Desculpa, secretário, só lembrando que o Ceará ele está geograficamente muito privilegiado. Então, assim, a nossa chance, a nossa condição é muito grande. Um dos pontos também que vale ressaltar aí, em termos de Estado, o Estado recentemente tem desenvolvido um trabalho que se chama cientista-chefe, né? O que é que o cientista-chefe, de vários setores, nós temos cientista-chefe especificamente no setor da economia do mar, nós temos cientista-chefe da pesca, temos também cientista-chefe da aquicultura e busca introduzir e promover a integração entre o setor público e a academia, envolvendo ciência e tecnologia, né? Ou seja, a gente promovendo a ciência e tecnologia dentro do processo produtivo. No caso da pesca e no caso da aquicultura, o Felipe Matias, ele é um dos cientistas-chefes e ele tem desenvolvido vários trabalhos aí na aquicultura e que tem um potencial muito forte. Gostaria que o Felipe tecesse alguns comentários sobre esse programa. Muito bem, secretário Silvio, Roberto e o Miguel que está lá. O programa Cientista-Chefe
tem sido coroado de êxito, né? É um programa do governo do estado, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio da sua fundação de pesquisa, a FUNCAP, e como o Silvio disse, tem em diversas áreas, na segurança, na educação, na saúde, na parte social, na parte de meio ambiente, que está muito ativa, e na pesca e aquicultura. Então hoje, se não me falha a memória, já são 17 cientistas-chefe, né, atuando em todo o estado. No caso específico da pesca e aquicultura, que a gente vem ajudando o estado, foi um privilégio muito grande, porque depois de tanto tempo fora, né, consegui voltar para o Ceará e dar essa colaboração ao governo do estado. O programa busca pegar profissionais que tenham uma boa experiência acadêmica e de mercado e trazer essa experiência para a gestão pública. E com isso tem conseguido ajudar a gestão pública do estado com diversas inovações. No caso da nossa pesca e aquicultura, nós temos um trabalho com o professor Raul Esquerdo, que é mais direcionado à questão da pesca da lagosta, a questão da lagosta viva, e no nosso caso a gente tem 3 projetos. O primeiro é um reordenamento da aquicultura do estado. O estado do Ceará recentemente teve perdas drásticas na sua produção, especialmente da tilápia, e a gente precisa retomar este desenvolvimento, estamos proporcionando isso. Nós temos um trabalho de tentar alavancar a piscicultura marinha aqui do estado, né? E temos um segundo projeto que versa sobre as inovações tecnológicas para a pesca artesanal. E aí a gente já conseguiu capturar, identificar diversas inovações, como por exemplo, o uso de subprodutos de pescado. Aqui nós temos um grande exemplo na nossa Universidade Federal do Ceará, que foi o desenvolvimento da pele de tilápia no uso de tratamento de queimaduras e outros usos. Então este exemplo nós começamos a buscar e vimos, por exemplo, que o muco do bagre pode ser usado, o veneno do bagre pode ser usado, escama de alguns peixes podem ser usadas, em outros tipos de produtos. Vimos tecnologias sociais que valorizam a cultura do pescador, dos povos do mar, que isso tem que ser levado em consideração, afinal nós temos o grande ícone dos jangadeiros, né, o nosso dragão do mar, um símbolo da nossa cultura e do nosso homem do mar. E temos ainda um terceiro projeto que trata do cultivo de uma microalga chamada Hematococcus pluvialis, e esta microalga ela possibilita a extração de uma substância chamada astaxantina, que custa centenas e até milhares de dólares uma grama. Então a ideia é que a gente diversifique, a gente continue tendo uma aquicultura e pesca que proporcionem a produção de pescado para comer, mas que a gente tenha outros produtos a partir da pesca e aquicultura que gerem valor para o nosso estado. É uma nova economia do mar, são novos negócios a partir do pescado. Interessante, doutor Miguel, essa iniciativa, porque a gente está buscando alternativas para agregar valor ao nosso pescado, à nossa economia do mar, né? Não além de inserir tecnologia no processo, seja no processo da pesca, seja no processo do pescado, do produto que a gente vai obter com a pesca, a gente também está inserindo esse trabalho aí de tecnologia. E aí eu vejo um programa interessante que é também, que é isso que o doutor Felipe falou, com relação a um programa que é coordenado pelo professor Raul, que é o programa da lagosta viva, né? A gente trabalhar a captura da lagosta viva. E aí, Roberto, eu queria saber como é que está esse processo em termos de exportação, de demanda aí dos países pela lagosta. O que é que você vê aí de crescimento aí dos próximos anos por aí? Bom, antes de tudo, a gente, lá na nossa Câmara, a gente tem defendido que o único caminho que nós temos é através da ciência e tecnologia. Esse programa Cientista-Chefe é um programa que vai trazer para a gente, no nosso entender, vai fazer uma diferença muito grande para o Estado, para as empresas e para as pessoas.
né? Com relação à lagosta, a lagosta é um produto que tem um mercado já bem dinamizado, é um produto já que nós exportamos há décadas, né? Esse ano foi um ano onde tiveram algumas alterações de preço ou até mesmo de demanda, mas foi um produto que foi praticamente todo vendido, né? E a nossa expectativa nesse programa Cientista-Chefe, que nós já estamos mostrando que da forma como nós estamos trabalhando com a lagosta, que é sustentável o trabalho que nós estamos fazendo, e isso nós estamos fazendo uma análise científica. E a nossa expectativa é que daqui a uma década, ou 2 décadas, a gente volte a ter a mesma quantidade de lagosta que nós tínhamos há 20 anos atrás. E isso realmente é uma coisa que garante milhares de empregos, né? Garante divisas, né? Assim, é necessário, né? Como a gente tem dito aqui, que tudo que nós trabalharmos no mar tem que ser sustentável. E isso, a lagosta em si tem feito esse trabalho já há muito tempo, há uma década que nós vemos fazendo esse trabalho, e os plantéis realmente têm se recuperado bastante. É isso aí. Silvio, você me pergunta, eu gosto muito de contar algumas histórias das experiências que eu tive, e eu não sei se o Miguel, que está aí nos ouvindo de Portugal, se ele conhece uma feira chamada Aquanor, que é na Noruega, a maior feira de aquicultura do mundo. E eu tive a oportunidade de estar nessa feira, e visitando os estandes da feira, me deparei com um estande que falava de cultivo de lagosta, a criação da lagosta, né? E a gente parou para perguntar, e a pessoa da empresa me perguntou: você é do Brasil? Você conhece Fortaleza? E aí eu expliquei para ele que eu era de Fortaleza, e esse pessoal, a empresa que estava criando lagosta, me disse que tinha um trabalho com o Labomar, aqui da Universidade Federal do Ceará. Para vocês terem uma ideia como o Ceará tem instituições de ponta, renomadas internacionalmente. Não que aqui a gente consiga criar, no momento, a nossa lagosta. Eles criam a lagosta lá, da Europa, não é? É um outro gênero. Mas com as novas tecnologias, e a gente busca isso no Cientista-Chefe, quem sabe se muito em breve, ou se não tão breve, num outro espaço de tempo, a gente consiga criar a nossa lagosta, ou melhorar o valor agregado com a lagosta viva ou com outras atividades. Doutor Miguel Marques, queria tecer alguns comentários. Senhor Secretário Silvio, muitos parabéns pelas questões colocadas e pelas respostas que recebeu, porque realmente, ao ouvir o painel, ouço o topo do mundo em termos de pensamento estratégico. E corroborando as palavras do Filipe, a reputação internacional do Ceará e do Nordeste em termos da fileira alimentar do mar é grande. Muitas vezes, quando vou à Noruega, ouço isso. Mas não só. Ouço dizer isso quando vou a Washington, ou quando vou à Ásia, ao Japão, o grande mercado do Japão. E quando passo por Fortaleza, vejo os investimentos asiáticos, vejo o interesse espanhol e, portanto, isto demonstra o grande potencial, ainda adicional, que o Estado do Ceará tem. Eu gostaria de fazer só um corrido ao longo das várias perguntas que colocou ao painel e dizer que o tema central é o que os palestrantes têm dito, de valor, e valor significa qualidade. Não confundamos valor monetário. Valor monetário é uma consequência da qualidade. E, se não vejamos, nós estamos a lidar com recursos vivos. E a primeira coisa é que esse recurso, mal modo, começa a perder valor. O máximo valor que ele tem é vivo e, subsequentemente, fresco. A partir daí, as indústrias da congelação, as indústrias do processamento, as indústrias da logística são as indústrias que conseguem atrasar a perda de valor desse produto. E no mundo mais desenvolvido é assim que se pensa. Ou seja, como é que eu devo, ao retirar o pescado da aquacultura ou da pesca, como é que eu devo
vá lá colocá-lo em condição, na melhor condição para vender fresco ou para processar ou para congelar. E isso é necessário muita ciência. Vejam todo o percurso do melhor país do mundo a tratar estas questões, que é sem dúvida o Japão. O Japão tem mestres, não é só mestres na culinária, é mestres na forma como se mata o pescado, na forma como se transporta e na forma como se conserva. Gostaria de adicionar dizendo que neste momento todo o pescado tem cliente. O crescimento populacional faz com que a necessidade de alimento que vem do mar é enorme. A única questão é que o tema já não é quantidade, é valor. E no valor nós temos, como disse bem Roberto e Filipe, de tentar aproveitar o valor dos subprodutos, trabalhar a conserva, até porque as pessoas vivem cada vez mais em cidade e preparar um pescado fresco demora muito tempo para se consumir e, portanto, as refeições pré-preparadas vão crescer muito. E se o Ceará, o Nordeste do Brasil não tiverem nessa indústria da transformação ainda com mais empenho, não estou a dizer que a que existe não é empenhada, é muito empenhada, mas há margem para crescer ainda mais. E eu acho que esse é o caminho. Se por cada grama de peixe de aquacultura ou de pesca nós conseguirmos duplicar ou triplicar o valor que fica no Ceará, seria um grande objetivo para os próximos 10 anos. E eu acho que neste momento o Ceará tem os empresários e tem a necessidade e tem os recursos humanos. Eu gostaria de alertar que é dos poucos pontos no mundo que tem muita mão de obra que sabe lidar com lagosta, sabe lidar com espécies, e não há muitos sítios no mundo. Por exemplo, a Noruega é líder em muitas coisas, mas tem que importar mão de obra, porque não tem já a mão de obra necessária. E, portanto, há muito valor nessa indústria e o caminho da ciência é o caminho certo. Miguel, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós aqui no Ceará, e você acompanha bem e coordenou isso lá com os trabalhos pela FIEC, a gente vem discutindo e desenvolvendo uma estratégia de economia do mar. Mas será que não já chegou a hora da gente começar a operacionalizar um pouco dessas estratégias? Ou ainda não é hora, ainda é momento de planejamento e definição de estratégias, porque nós já precisamos avançar um pouco mais com coisas práticas em relação às questões de economia do mar. Obviamente que muito já vem sendo feito, citamos aqui a questão principalmente do porto, né, do PECEM, mas existe uma série de outras ações que não dizem respeito diretamente só à parte econômica, mas principalmente a de benefício da população. Eu fico muito feliz quando eu ouço o seu conceito de economia do mar, que coloca que a economia do mar não é só o mar, e sim as águas. Aqui no Ceará nós temos pelo menos 2 grandes mares no interior do estado, que é o Castanhão e o Oroz. Então, essas populações, elas precisam se beneficiar da economia do mar, estando distante, por exemplo, do porto ou de qualquer outra coisa. Então, a pergunta é, já temos como começarmos a operacionalizar alguma coisa ou ainda temos que definir algumas estratégias antes? Sr. Secretário, com o devido respeito, sim senhor, já tem todas as condições, eu diria mais. Mesmo que decidam não o fazer, alguém vai fazer por vocês. Isso está a acontecer em todo o mundo. Ou seja, ou é vontade do Ceará liderar o processo, ou então, de uma forma espaçada, vai ser liderado por outros processos. Basta fazer algumas visitas ao que se passa em termos de diplomacia, ao interesse de diversas nações em investir em algumas atividades no Brasil, o que é bom para o Brasil, não é mau, mas é fundamental também para o Brasil e para o Ceará tomarem a liderança de algumas situações. Uma delas é a dos cabos submarinos, mas outras, a fileira alimentar do mar,
é uma fileira onde existe muita capacitação humana em quantidade e em qualidade. E existe essa vontade. Agora, como foi aqui também dito, há pequenos nadas que têm que ser feitos ao nível de alguma burocracia e, acima de tudo, o segredo do sucesso que eu tenho visto em todo o mundo é dar-se voz e fazer-se ouvir aqueles que realmente estão na água. Os cientistas que estão no laboratório, os empresários que estão cuidando das suas empresas, os pescadores que estão navegando e exemplos concretos. Falei na minha apresentação no caso do turismo e não me importa de falar no caso do turismo num momento tão difícil, porque acredito que o turismo vai ser uma das chaves para o sucesso do Ceará e se agora temos que cuidar das empresas que estão sofrendo, isso não invalida que pensemos estrategicamente e executemos no terreno os investimentos necessários para que venhamos a ter um novo turismo. Um turismo que certamente depende de alguma quantidade, mas que não seja demasiado massificado. Alguns eventos, como o kitesurf, desporto náutico, estão já acontecendo. E aqui também parabenizar a juventude do Estado do Ceará, que vejo sempre que aí vou e falo com eles, um brilho nos olhos sobre a esperança de que se vai acontecer alguma coisa de diferente neste Estado, no Nordeste e no Brasil. E eu alertava para a questão da água no contexto brasileiro, sempre foi um fator de grande união. E, portanto, liderar a economia azul no Brasil significa liderar a união, o progresso e o desenvolvimento. Portanto, nas temáticas do turismo, nas temáticas da fileira alimentar, das temáticas das comunicações submarinas e nas temáticas portuárias e de transporte marítimo, já está a acontecer muita coisa e pode ser ainda acelerada mais realização de atividades concretas como as que referi, e caso elas não tenham a liderança dos agentes económicos do Ceará, vão ter uma liderança internacional, como já se está vendo no terreno. Obrigado, doutor Miguel. E o senhor falou num tema importante que é o turismo, né? Eu acho que o turismo no estado do Ceará é de grande importância e a economia do mar está dentro aí está nesse contexto do turismo, tem uma importância também e que vale ser reforçada, né? Vale ser aproveitada. Tenho conversado bastante com o Felipe sobre projetos nessa área e ele tem falado também sobre alguns projetos que eu gosto muito de ouvir, que é de fazendas marinhas, né? E aí eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, sobre esse tema aí, como é que perspectiva de investidores no estado do Ceará para esse tema de fazendas marinhas. Ok, secretário. E está bem recente, né? Eu acabei de chegar na sexta-feira de um encontro em Foz do Iguaçu, o International Fish Congress, e tivemos o que há de mais moderno na aquicultura em nível mundial. Lá tivemos a apresentação de um grupo de Israel que trabalha com sistemas de aquicultura com recirculação de água. São sistemas super intensivos, né? Eu tive a oportunidade de visitar dois empreendimentos desse, Roberto, né, dessa empresa, um na Polônia e outro na Rússia. Então eles têm um sistema de recirculação de água e nesse sistema você pode produzir o bijupirá, você pode produzir a dourada, você pode produzir o salmão, você pode produzir diversos tipos de peixe aonde você quiser. Eu vou dar o exemplo, essa da Polônia, quando eu fui em 2015, eles produziam tilápia na Polônia. Então lá fora nevava, lá dentro eles produziam tilápia, um peixe tropical, originário do Rio Nilo. Hoje essa empresa que produzia tilápia, no mesmo local, passou a produzir salmão. É um galpão enorme como esse, com um sistema de tanques suspensos, todo monitorado por computador. Então a água é a mesma, mas eles, pelo computador, dizem o que é que eles querem da água, e aí uma água que era quente para produzir tilápia foi modificada para ficar fria para produzir salmão.
Então, isso é o que tem de mais moderno, porque o Brasil é um grande importador de pescado, mais de US$ 1 bilhão a gente importa de pescado. Uma boa parte dessa importação é de salmão. Então, imagine se a gente passa a produzir salmão aqui no Brasil, seja aqui no Ceará, seja em São Paulo, seja no Rio, a diminuição do déficit na nossa balança comercial, não é? Esse sistema também pode proporcionar cultivo de camarão. E aí nós estamos falando de uma mudança drástica na questão da aquicultura, um ponto de inflexão. Sistemas mais produtivos, por exemplo, de tilápia, se produz 200 toneladas por hectare. Num sistema desse, você produz 2.400 toneladas por hectare. Então, de 200 para 2.400. Então, essa revolução digital, essa revolução informacional é que vai proporcionar o suprimento da demanda mundial de pescado. O Miguel colocou com muita propriedade, o mundo vai precisar cada vez mais de alimento e muito desse alimento vai vir do mar. E muito desse alimento que vem do mar vai ser produzido pela aquicultura. Então nós temos esses sistemas de recirculação e temos os cultivos offshore. Então, o nosso litoral é um litoral que tem uma temperatura quente e estável durante o ano todo. Isso é muito rico da parte técnica, dá uma produtividade muito boa. O cultivo offshore é um cultivo afastado da costa, e aí não vai haver um conflito de uso com os pescadores artesanais, ou com outros barcos pesqueiros, ou com outros usos da água, como turismo, como navegação, etc. Então nós temos esse enorme potencial aqui no estado para desenvolver esse tipo de cultivo, né? E eu queria fazer um adendo, além da questão que o secretário nos pediu, aqui um comentário aqui para o Roberto, né? Nós vimos lá, e eu espero que os próximos projetos dentro do cientista-chefe, a gente consiga englobar isso, Silvio, a gente discute muito sobre o cientista-chefe, mas que a gente englobe um projeto com a indústria, né? E que projeto? Eu sou sempre um defensor de que no mundo ocidental, uma das grandes ferramentas para acabar com a fome é a questão de microalgas. Então a gente já vem trabalhando com a questão de microalgas, mas também é a questão de conserva de pescado. Então a gente desenvolveu um projeto junto com a indústria para desenvolver conserva de pescado a partir do que a gente tem aqui, para que esta conserva consiga chegar a quem mais precisa. Hoje o grande problema não é produzir alimento, é fazer esse alimento chegar a quem precisa. E nós temos uma população que ainda precisa de suprimento nutricional, de proteínas, e uma indústria que precisa de investimentos. Então, nada melhor do que juntar essas duas demandas com baixos recursos e a gente conseguir desenvolver isso, e daríamos uma grande mão para a indústria pesqueira do estado na produção disso. A gente entende que o caminho é esse, né? O Ceará, naturalmente, pela sua história, tem uma ligação não somente com o mar, mas com o pescado em si, né? Então, nós temos um grande potencial agora com as águas do São Francisco, entrando no estado do Ceará, que sempre foi um gargalo para o estado do Ceará, a questão da escassez de água. Então, eu entendo que, dentro do nosso posicionamento, acho que o Ceará tem condições de liderar esse processo no que tange a economia do mar, né? Somos um pioneiro aqui no país, estamos discutindo esse tema, e eu acho que isso aí, o Ceará pode liderar esse processo, né, de melhor se explorar o que se refere à economia do mar. Pescados em si, a gente acha que nós temos que criar valor agregado, que a gente possa vender a mesma quantidade, mas por um valor maior, né, gerando mais emprego, distribuindo mais renda, né, e eu acho que esse é o caminho que o Ceará deve seguir. Muito obrigado. É interessante que no ano passado eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Galícia, cerveira, a indústria conserveira que lá é muito forte. Nós temos uma empresa aqui que
que é uma filial da sede lá, que é a Cruzoé, e a Realça Riancheira, que é a grande empresa da Galícia. Eles têm um trabalho muito forte, e tem outras indústrias, né, a indústria conserveira, e isso é a questão que eu acho que é importante. A gente tem que reforçar, e eu tenho recebido lá na Secretaria várias indústrias, vários investidores interessados em montar indústrias conserveiras aqui no estado, porque vê esse potencial. Resolvendo a questão da logística, eu acho que a gente vai ter um crescimento dessa indústria conserveira instalada aqui no Ceará, devido à localização geográfica, estratégica para exportação e tudo. Eu vejo só um exemplo, a possibilidade da gente exportar melão para o Oriente Médio e no navio que volta trazer sardinha do Marrocos e fazer a conserva aqui. Então, grandes potenciais a gente tem devido à nossa localização geográfica e também a nossa possibilidade aí de infraestrutura portuária e tudo. Mudando um pouco o tema, eu gostaria até de falar sobre um tema específico de economia do mar, que seria da indústria naval, né? Como é que estão as nossas embarcações. Eu sei que nossas embarcações são embarcações hoje, atualmente aqui no estado do Ceará, são defasadas tecnologicamente, elas precisam de uma melhoria, mas tem um grande potencial, tem uma grande demanda aí para crescer nesse setor. Como é que está a visão de vocês e também a visão do Dr. Miguel lá na Europa, como é que está a possibilidade da gente expandir essa indústria naval aqui no estado do Ceará e no Brasil como um todo? Bom, só fazendo uma observação, aqui no Nordeste eu acredito que tem quase 30 anos que não se faz um barco industrial pesqueiro, né, por questão de política pública mesmo, né, mas a gente entende que a nossa frota precisa ser toda reformada, não do ponto de vista tecnológico em si, realmente precisamos de barcos mais econômicos, os barcos que nós utilizamos são barcos muito antigos, precisamos de tecnologia de pesca mais eficiente, de forma que a gente possa trazer um pescado de qualidade, porque isso é fundamental para a pesca, para o preço do pescado, né, para toda a cadeia produtiva. Então, a gente entende que esse é um investimento que é fundamental, ele é básico para o desenvolvimento da pesca no estado do Ceará e no Nordeste também. Silvio, gostaria de comentar nisso, e eu brinco sempre, né? Lembrando um amigo aqui do Ceará que dizia que na década de 70 nós tínhamos lá os carros da década de 70, né? O Opala, o Maverick, e hoje nós estamos saindo dos carros movidos a petróleo e estamos tendo carro movido a energia elétrica. Hoje já há essa opção e cada vez mais parece que a indústria automobilística caminha para isso. E os nossos barcos de hoje são os mesmos da década de 70 ainda. Então é um comparativo muito interessante. O Roberto acaba de dizer, né, 30 anos ou mais não se constrói barco novo. E aí, com todas essas inovações de material, de aerodinâmica, de técnicas de produção, de sondas, de radares para diminuir, para dar mais efetividade à pesca, para diminuir o custo da pesca. Então, nós precisamos muito entrar nessa revolução digital para a pesca, né? Nós, no caso da aquicultura offshore que a gente citou anteriormente, a ideia é de que existam barcos fábrica, né? E de onde se tira o peixe dos cultivos, já se industrializa em alto mar e chega no porto para ser exportado já. Então, nós não estamos falando isso como se fosse uma coisa de outro mundo. Isso já é realidade. O Miguel disse muito bem, se a gente não se preparar para isso, outros vão fazer isso, né? E aí nos tira a nossa competitividade. Então, a gente tem que aplicar para isso, buscar essas inovações, ver aonde está tendo essas inovações e trazer para cá.
Esse é o desafio, um dos desafios que a gente tem no mundo moderno. Doutor Miguel. Sr. Secretário, eu gostava de adicionar o seguinte, até porque colocou a questão exatamente no ponto onde ela devia ser colocada, que é, para operarmos na água, para operarmos no mar, nos rios, nos lagos, precisamos de embarcações. E, portanto, temos que ver onde construí-las. Muitas das embarcações usadas no Brasil têm sido construídas fora do Brasil. Outras têm sido dentro do Brasil. No caso particular do Nordeste, até há algum balanceamento entre a construção local e a construção importada. Portanto, está de parabéns nesse sentido. Mas eu gostaria de contar uma história quando, há cerca de 15 anos atrás, fui convidado a participar numa conferência no Nordeste, no Noroeste da França, terra também de origem celta, como é a Galiza, como é a Noruega, como é o norte de Portugal. E nestas terras de origem celta há uma cultura dedicada à pesca e à conserva do pescado, que já vem desde os tempos imemoriais do bacalhau seco e de outro tipo de espécies. E nessa conferência tive o privilégio, na altura, de privar com o presidente francês, que disse uma coisa muito simples. Perguntou aos pescadores de então se achavam que os filhos ou os netos deles iriam estar confortáveis a pescar nas embarcações que têm neste momento. E a resposta foi óbvia. A maioria disse que, com a evolução dos tempos, muito dos seus filhos e dos seus netos provavelmente mudaria de profissão. Ao que o presidente francês da altura respondeu: então por que não alterarmos esta ameaça numa grande oportunidade de renovarmos em larga escala a nossa frota, tendo em condição 3 fatores. 1. Qualidade e conforto para o pescador, que é fundamental para que cumpra a sua missão. 2. Tratar bem o pescado, ter sistemas de conservação, de frio ou do tipo de conservação já a bordo. Pensar na forma como, depois de pescado, vai ser conservado. 3. Preocupar-nos com a sustentabilidade, com a energia que gastamos, se ela polui muito, se ela polui pouco. Portanto, qualquer iniciativa que vise investir na construção naval de qualidade, que se preocupe com as pessoas, com o alimento e com a natureza, neste caso a sustentabilidade, vai ser certamente uma estratégia de grande sucesso que, para além de cuidar da natureza, vai trazer valor económico e o final de tudo é que traga valor social. Ou seja, que consigamos ter comunidades marítimas mais fortes e mais capazes. E não nos esqueçamos que as comunidades marítimas são aquelas que estão junto da água, são aquelas que detectam ameaças e que avisam, que dão um alarme. E é fundamental, e eu gostaria de dar aí uma mensagem muito forte aos líderes económicos e governamentais do Estado do Ceará, porque sempre tiveram esse cuidado de perceber que agentes do mar devem estar junto do mar. E toda a construção que se faça para lhe dar mais qualidade não os retire de estar junto do mar. Muito bom, doutor Miguel, muito obrigado aí pelas considerações e pelas palavras. Realmente o Estado do Ceará tem um grande potencial. Ano passado nós fomos o primeiro lugar na exportação de pescado do Brasil, e a tendência é crescer cada vez mais, a indústria se modernizando, se qualificando, temos um trabalho muito forte aí na indústria. Estamos iniciando um trabalho de ordenamento pesqueiro, mas ainda encontramos algumas dificuldades na questão das embarcações, na tecnologia das embarcações. Os mercados estão se abrindo, a própria qualificação dos profissionais da área, isso está melhorando, né? Institutos federais trabalhando, o IFCE tem feito grande trabalho, a própria Universidade Federal do Ceará, através do Labomar, e várias outras instituições têm ajudado bastante na melhoria do profissional, mas a infraestrutura ainda carece e a gente precisa evoluir em melhoria nos portos, melhoria em construção de entrepostos pesqueiros, e uma série de ações, e o trabalho
é árduo e a gente está apenas no início aí de uma longa caminhada. Mas com um futuro muito promissor, porque a gente tem um mercado muito bom e temos uma costa belíssima e estratégica aí no Atlântico. Vou pedir as considerações finais de cada um, começar aí pelo Dr. Roberto Gradivol e encerrar com o Dr. Miguel, por gentileza. Bom, para finalizar, nós estamos lá na Câmara Setorial de Economia do Mar e Águas Continentais, porque acreditamos que a economia do mar, na verdade, ela pode, de certa forma, revolucionar a economia no estado do Ceará. Então, eu vejo que esse momento, onde nós estamos aqui, nesse momento, Estado, a academia, as empresas, juntas, nesse trabalho, com esse propósito, eu acho que realmente nós vamos ter excelentes resultados no que tange a economia do mar. É isso aí. Muito obrigado. Bem, nossas considerações finais, gostaria de agradecer ao secretário executivo da Pesca, secretário Antônio Ney, secretário do Desenvolvimento Agrário, de Assis Martins, né, o secretário executivo aqui do Agronegócio, Silvio, e o secretário Maia Júnior, lá do Desenvolvimento Econômico, por terem acreditado na questão da pesca e aquicultura e terem apoiado fortemente a FUNCAP, né, em nome de quem também eu agradeço ao professor Tarcísio, professor Jorge, lá da Inovação, por terem disponibilizado esses projetos de pesca e aquicultura para o programa Cientista-Chefe. Nós vivemos um ano totalmente atípico no mundo todo, né, no nosso setor de pescado. Ocorreu uma queda muito acentuada no consumo e isso vem sendo revertido surpreendentemente, né? Hoje o consumo aumentou bastante, o preço para o produtor tem melhorado, apesar da outra ponta, para o consumidor o preço tem crescido muito, né? Mas o setor está dando uma resposta muito interessante. Ficou muito também interessante a participação do Miguel aqui, quando ele coloca a relação da economia do mar com o agronegócio, né? A aquicultura, no exemplo que ele deu, recebe insumos para que alimente sua produção de pescado, seja de soja, seja da farinha de peixe e outros ingredientes, e que a gente tem que se preocupar com a população que vive em torno do mar e da água, né? Nós temos uma população no entorno do Castanhão e do Oroz, que precisa, e essa população não vive só de pesca e de aquicultura, né, Roberto? São mototaxistas, são pequenos comerciantes, são artesãos, que a priori não tem nada a ver com o mar ou com a água, mas que depende por aquele reservatório ou o mar ser a sua principal atividade na sua cidade ou na sua região, eles dependem indiretamente. Então nós temos que olhar de maneira integrada a questão da economia do mar. Aqui no Ceará nós estamos dando passos fortes, a Câmara Setorial tem tido um papel decisivo, o Roberto acaba de ser reeleito presidente da Câmara, aclamado pelo trabalho que vem sendo feito, mesmo com a pandemia. Então eu acho que aqui no Estado nós estamos com uma sinergia muito boa, com trabalhos muito focados e que certamente a gente vai colher frutos. Como o Silvio diz, muito já foi feito, mas ainda temos muito que fazer. Mas nós somos, antes de tudo, determinados, fortes, corajosos. Não é à toa que na bandeira do estado do Ceará existe uma jangada, né, que simboliza a nossa braveza, a nossa coragem do pescador. E eu fico muito feliz em que a gente aqui no estado esteja construindo isso, que muito vai trazer de benefícios para o nosso estado. Muito obrigado à organização da Expolog, o secretário Silvio, por essa oportunidade. Miguel, suas considerações para a gente. Sr. Secretário Silvio Carlos Ribeiro, muito obrigado por ter moderado este painel, onde tive muito gosto em participar. Eu gostaria de agradecer também
ao Filipe Matias e ao Roberto Gradoval, o tempo que estiveram aqui comigo, e concluir esta minha participação pegando no tema que agora foi lançado da bandeira, que é o tema da identidade. E há poucas regiões no mundo que tenham Iracema no seu coração, que tenham a água no seu coração. Isso significa um potencial enorme de engajamento entre todos, conforme está refletido por este painel, onde tivemos governo, onde tivemos indústria e onde tivemos ciência a falar de mãos dadas em como podem trazer mais valor económico, social e ambiental. E este tema da cultura e da identidade é muito importante para o agronegócio e para a fileira alimentar do mar. Porque, reparem, no caso português, nós já não pescamos tanto bacalhau quanto pescávamos, mas o costume, a cultura de comer bacalhau significa que continua a ser o pescado mais consumido em Portugal neste momento. O mesmo acontece no caso dos mariscos do Nordeste. Mas como foi aí notado muito bem, muito recentemente, o salmão conseguiu invadir estas culturas. E isso não é mau, isso só significa que, embora a cultura seja algo bom e que perdura no tempo, ela pode ser aberta e incluir novas modalidades de alimento. E esse é o segredo para conseguirmos utilizar outros produtos que, se calhar, damos menos valor, mas nutricionalmente são tão bons como os outros. E por isso, se gerarmos a cultura de nos alimentarmos de produtos mais sustentáveis, conseguiremos equilibrar economia e natureza. Eu sou dos que acredito que é possível equilibrar economia e natureza. E com esta nota termino agradecendo muito a possibilidade de ter aqui estado e mais uma vez parabéns à Expolog por 15 anos de atividade. Obrigado, doutor Miguel. Realmente é uma oportunidade que nós temos de discutir o setor, a logística no agronegócio, envolvendo também a economia do mar, é de fundamental importância para o nosso Estado. O governo do Estado tem dado uma grande atenção à economia do mar. Recentemente fizemos um acordo de cooperação, um memorando de entendimento com a Junta da Galícia, né, para promover intercâmbio tecnológico e que aquela região se desenvolveu da pesca e da economia do mar e tem muito a nos ensinar, então a gente está fazendo esse trabalho. Também estamos buscando outras parcerias, né? Felipe tem nos ajudado aí na interlocução com vários países, aí a gente buscando essas oportunidades de novas experiências e novas tecnologias para que a gente possa desenvolver nossa pesca, nossa economia do mar como um todo. Então, a gente está com um projeto de desenvolver uma escola náutica pesqueira, aqui no estado do Ceará, em parceria com a Junta da Galícia, e uma série de ações aí que o governo do estado, tanto por parte da SEDET, né, através do secretário Maia Júnior, como também pela SDA, secretário de Assis Diniz, na pesca artesanal, que tem feito um bom trabalho, e aí ressalta o trabalho do secretário Antônio Ney, né, secretário executivo da pesca. Então, o estado do Ceará tem essa articulação, tem crescido muito, né, nesse setor, e a gente tem também um apoio muito forte do setor produtivo por meio da Câmara Setorial da Economia do Mar, que é presidida pelo Dr. Roberto Gradivol, que está fazendo um excelente trabalho e foi reconhecido. Então, agradecer a todos, agradecer ao Dr. Felipe, ao Dr. Roberto Gradivol, ao Dr. Miguel, pela participação, pela mesa redonda. Agradecer também, parabenizar a organização do evento, Instituto Futuro, Prática Eventos, que estão fazendo esse evento aí de uma maneira muito exitosa, híbrido, né?
presencial e virtual, e nesse tempo de pandemia a gente tem mesmo que aplaudir a iniciativa de manter o evento e de conseguir aí um público que é sempre cativo nesse evento que já está com 15 anos. Também parabenizar a Câmara Brasil-Portugal, 7K Ceará, todos os apoiadores, Diário Nordeste e todos os apoiadores aí da Expolog. E, em nome do Governo do Estado, agradeço a atenção e agradeço a audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero aqui agradecer ao nosso amigo Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do agronegócio na SEDET. Quero também agradecer ao nosso amigo Miguel Marques, que está além mar, nos deu aí a honra de trazer essa palestra. Obrigado, Miguel. Um forte abraço de terras alencarinas para todos os nossos patrícios luso-brasileiros. Vamos aqui trazer para essa conotação. Felipe, obrigado pela tua presença. Roberto, muito obrigado. Ótima gestão para a Câmara no período de 2021. E você pode perceber que o nosso objetivo no seminário de logística no agronegócio é falar de vários assuntos. Pela manhã falamos sobre cooperativismo, agora falamos sobre a economia do mar. E daqui a poucos instantes, eu quero convidar você que está aqui no centro de eventos e você que está na nossa plataforma virtual. Olha, eu estive ali nos bastidores olhando a plataforma, está realmente está espetacular, excelente a escolha da Expolog para essa plataforma. Eu assisti ali algumas das palestras nesse período. Eu quero dizer para você que daqui a pouquinho, às 15h30, nós teremos mais um painel, onde nós vamos falar sobre os impactos da reforma tributária no agronegócio brasileiro. Como diria aquele apresentador, é vapt-vupt. Daqui 20 minutos nós estaremos de volta. Dá um tempinho para você tomar um café, responder um e-mail, quem sabe aí dar uma olhada nas coisas que você tem que olhar, mas te espero daqui 20 minutos para o nosso painel os impactos da reforma tributária no agronegócio brasileiro. Fica com a gente, dá uma olhada aí no que a gente tem na nossa plataforma. É um forte abraço, visite a nossa feira, Expolog, faça visita aos estandes, dê uma olhada no que está acontecendo nos outros auditórios. Tem coisa boa acontecendo no evento que está acontecendo no cenário principal, que é o evento internacional, e também o evento que tem assuntos relacionados à capacitação para jovens. E você que é jovem e quer informações sobre como funciona o mundo da logística, cases de sucesso, tem material bem interessante para você. Daqui a pouco a gente volta, continua com a gente. Essa é a 15ª edição da Expolog. Estamos aqui no seminário Logística no agronegócio. Um forte abraço, já voltamos.